vamos falar de desânimo. Ora, é um estado emocional que começa a ser generalizado. Muita gente começa a estar neste estado e isto contagia outras pessoas, não é? Por isso hoje vamos desconstruir o que é o desânimo de maneira a ver se nós conseguimos pensar no nosso estado e tentar não contagiar as outras pessoas, não é? Por isso, vamos primeiro ver o que é um desânimo. Por isso, é um estado emocional, não é? Não tem nada de físico, não tem nada de racional. É emocional. Por isso, é um estado em que nós nos encontramos depois de... Ora, aí está. Expectativas. Nós temos expectativas sobre algo e elas não se cumprem. Por isso, vão lá ver o meu vídeo das expectativas para vocês perceberem como é que nós, muitas vezes na nossa vida, andamos com expectativas demasiado elevadas, muitas até irreais, a roçar a idealização, não é? E depois, claro, tudo isso impacta no nosso dia-a-dia. Por isso, quando nós temos expectativas e elas não se realizam, nós entramos neste estado de insatisfação, de nós merecíamos mais. A mim não me acontecem coisas boas. Por isso, quando nós juntamos expectativas demasiado elevadas, negativismo, por isso quando a pessoa fica negativa, e más companhias, quando eu digo más companhias é pessoas que não nos puxam para cima, não nos ajudam, não nos motivam, a pessoa entra em desânimo, não é? Como é que é o estado de desânimo, não é? A pessoa desiste de fazer as coisas, não é? É um degradê, tem desde do normal até ao grave, não é? No grave chega às pessoas não tomarem banho, não cuidarem de si, engordarem muito, emagrecerem muito, isolarem-se bastante, não cuidarem dos filhos. Isto depois afeta muitas vezes a memória, porque a pessoa, estando isolada, não está estimulada, tem maus sonos. O mau sono impacta na memória, não é? E isto é um estado pré-depressivo, não é? Depois vem a depressão a seguir. Na depressão já entram outras condicionantes, por isso é bom nós apanharmos-nos ainda na fase do desânimo, porque quando entramos na depressão já entra na nossa competência. Nós não sabemos fazer, não conseguimos fazer, ninguém nos ajuda, o mundo é todo mau, não é? Por isso, entramos num anular do eu. Não é? No desânimo nós ainda vamos a tempo, porque o desânimo, sendo um estado emocional, muitas vezes nós estamos desanimados com determinadas situações e vem alguém positivo, amigo e que seja uma pessoa de ação e diz, sai lá deste estado, peguem nós e vamos dar um passeio e nós naquele momento em que estamos com a pessoa, nós não estamos desanimados. Depois acaba o momento que estamos com a pessoa, voltamos para o nosso contexto e tudo volta. Por isso, é um estado emocional que nós temos que contrariar. Ora, vamos ver o que é que nós podemos fazer. Por isso, quanto mais expectativas altas elas forem, até o bom não chega. Porque há pessoas que têm neste momento idealizações ou expectativas muito altas, que o resultado depois é razoável, por isso não é mau, não é o que elas esperavam, mas não é mau, não é? E já nem isso lhes basta. Não chega. Elas queriam só o que idealizaram. Ora, é nestas diferenças que depois acabam por aumentar esta sensação de negativismo. O desânimo é uma falta de ação, né? Por isso nós deixamos de lutar, de perseguir, de persistir, de ir à luta, de fazer por merecer, ou podemos também prescindir, deixar de querer ou não querer, não é? Porque nós também não é só quando a ação não é só pelo positivo, pode ser pelo negativo. Se nós estamos num estado de desânimo, por exemplo, numa relação amorosa, ela não foi aquilo que nós expectámos, nós podemos ficar desanimados por lutar, insistir e mostrar à pessoa que nós merecemos, ou podemos utilizar a situação, aquela pessoa não me merece, eu não quero mais a pessoa. Depois vem a parte do sofrimento. Por isso, o que é necessário é nós termos sempre uma ação, uma atitude. Atitude é uma ação com um objetivo, geralmente positivo, não é?
As pessoas às vezes dizem, epá, aquela pessoa tem tantas dificuldades, mas nunca desiste. Pronto, tem uma atitude positiva. O desânimo cria muito negativismo, por isso a pessoa pensa tudo pelo lado mau. Quando entra no catastrofismo, quer dizer que aí já entra as suas competências, por isso o catastrofismo a pessoa já está quase na pré-depressão. Tem sempre pensamentos recorrentes. Quem está desanimado está sempre a pensar na mesma coisa. Ora, aí está. O foco delas, vão lá ver o meu vídeo sobre o foco, o funil está sempre virado para aquele problema. Por isso, a parte do funil larga está para nós e a parte estreita está para o problema. Por isso, a pessoa está focada só naquilo. Por isso, só fala daquilo, só pensa naquilo. Só resolvendo aquilo é que as coisas voltam a funcionar. E depois, claro, isto também cria muitos medos de competência. Será que eu sou bom? Será que eu sei fazer? Ou de exclusão. Será que as pessoas me querem ou será que as pessoas gostam de estar comigo? É preciso ver que o desânimo agrava a realidade. Por isso, aqui a ajuda especializada é boa no sentido de nós estamos de fora. Muitas vezes temos uma pessoa desanimada à nossa frente que nos está a contar algo e nós estamos de fora. Estamos a ver a realidade da pessoa e não tem nada a ver com o que ela está a dizer. Mas, como ela está negativa, ela está a agravar a realidade. A realidade não é aquela. Vamos desconstruir isto em idades. Porque aqui, nesta temática, a idade é muito importante. As crianças, hoje em dia, têm coisas demais. Coisas. Por isso, elas, hoje em dia, dispersam-se. Não iniciam uma tarefa e completam a tarefa. Geralmente iniciam muitas e não terminam nenhumas. Por isso têm tanta coisa, têm excesso de coisas que nada as motiva, nada as leva a... Geralmente a única coisa que as leva a motivar é quando dizem ao pai e à mãe compra mais, compra novo, compra outra coisa. Porque é a novidade, não é? Ora, aí está, é a ação para uma coisa nova. Quando os pais e as mamães dizem não há dinheiro, é só isto que tens, eles desanimam, porque aquilo já não os motiva. Por isso, temos de ter muito cuidado, porque as crianças hoje em dia, a dispersão é tal que elas não iniciam e completam tarefas. Ora, estas crianças vão ser adolescentes e adultos. Não é? Agora vamos falar dos adolescentes, que é a idade da idealização. Para eles tudo é possível, mesmo aquilo que veem nas telenovelas, nas televisões e nas redes sociais. Eles não vivem na realidade, por isso as expectativas deles versus realidade, eles andam sempre desanimados. Hoje em dia encontrar adolescentes desanimados não é sorte, é só olhar para eles, não é? Por isso, eles não valorizam o que têm, não é? Têm tanta coisa, não é? Hoje em dia, os adolescentes têm telemóveis que custam mais que um ordenado mínimo que geralmente os pais ganham, não é? E eles não valorizam isso, não valorizam que é tudo comprado a crédito, que os pais andam-se a sacrificar por eles. Isso não é, eles não valorizam, porque isso para eles é o normal. Se os outros têm, eu tenho que ter. Pais e mães e avós façam o que têm a fazer, mas eu tenho que ter. Ora, isto entra nesta situação de que eles vivem por comparativos. E geralmente comparativos das redes sociais, que andam para lá muita gente que andam a mostrar vidas que não existem. Mas estes passam a ser os comparativos deles. Por isso, as vidas reais deles são sempre piores. Por isso, esta é uma idade muito perigosa. Aqui é necessário sempre a parte da atitude. Isto vem da criança. Se a criança for... as novas gerações vão ser piores que as anteriores, porque elas não se motivam, os pais têm menos tempo, menos paciência, as coisas substituíram os pais, os tablets, os telemóveis, as televisões, os filmes, e por isso quase não há uma relação, estão todos juntos, mas não há uma relação. E por isso, muitas vezes nos adolescentes tem que haver aqui a situação de que eles têm que merecer. Queres isto, vai trabalhar. Queres aquilo, faz por isto. Porque se não for assim imposto, por isso, não se for exercício à autoridade, esta geração não vai conseguir entrar na realidade e ser bem conseguida. Ora, estes adolescentes vão dar adultos, não é? E os adultos hoje em dia, por isso, eles ainda podem mudar, mas os adultos hoje em dia andam desanimados porque há público. Uma pessoa desanimada tem sempre alguém que esteja a ver o que é que tens, o que é que precisas, o que é que eu posso fazer, em que é que eu te posso ajudar, vamos fazer isto. Quem está desanimado arranja sempre companhia, não é? Ora, como está a ser recompensado por estar desanimado, ele continua naquele estado.
Os adultos acabam hoje em dia por ver o desânimo como algo que preferem estar desanimados a receber nãos. Por isso, as expectativas eram altas, não foram cumpridas. Por isso, eles, em vez de tentarem, de persistir, ir à luta e ir conquistar, preferem estar quietos do que ir e receberem um não, porque estão negativos. Eles acham que vão receber nãos. Claro, depois entro na parte de tudo é negativo, nada funciona. Ora, isto nas relações causa muitos atritos, não é? Neles ou nelas, não é? Muitas vezes as pessoas que me chegam é na parte relacional. A minha mulher ou o meu marido é tudo negativo, não fazem nada, desiste de tudo, não consegue fazer as coisas, bebe, droga-se, anda com muitos medicamentos, porque isto já é os limites, não é? Temos que combater o desânimo. O desânimo tem que ser combativo, não há outra forma. É um estado emocional. Por isso, se é um estado emocional, vamos fazer aqui um comparativo, é com uma tristeza, não é? A tristeza é um estado emocional. Mas se alguém chegar ao pé de uma pessoa triste, lhe der um abraço, ou ouvir um bocadinho, dizer 2 ou 3 piadas, ela ri-se. Pronto, deixou de estar no estado emocional da tristeza. O desânimo é a mesma coisa. As pessoas que se puxarem por nós, se nos desafiarem, se nos tirarem das nossas zonas de conforto, isto é algo que combate o desânimo. Mas nós não podemos estar sempre à espera que os outros façam isso por nós. Nós temos que nos saber automotivar, não é? Porque senão estamos sempre dependentes dos outros. E depois o que é que acontece? Em muitas situações, ora está nas partes relacionais, é nestes estados em que, por exemplo, as mulheres estão desanimadas que aparecem os piores homens, não é? Porque eles vêm desafiá-las, mas não é para o bom, não é? E elas, no estado em que estão, qualquer companhia, qualquer situação é boa, não é? Por isso, desânimo, como, por exemplo, carência, isto aqui é para dar as neiras na certa, não é? Por isso, é importante as pessoas saberem que existem estados que estão em que as põem mais frágeis, mais acessíveis em relação aos outros, não é? Por isso, as pessoas que quando arranjam novos amigos, novas amizades, no trabalho, é bom nós estarmos positivos e bem, porque se nós estamos negativos e desanimados, não é? Nós vamos encontrar os outros negativos e desanimados, porque isto contagia. Um desanimado encontra sempre outro desanimado, porque eles começam a falar naquela parte toda negativa e basta eles reconhecem-se pela verbalização, não é? Os positivos, por exemplo, também reconhecem os desanimados, não é? Quando nós entramos num grupo e eles estão todos desanimados a falar não conseguem nada, é tudo negativo, não sei o quê, os positivos põem-se logo a andar, não é? Porque aquilo contagia. Eles não querem ser contagiados com aquela realidade daquelas pessoas, daquele grupo. Aqui, o que é necessário para o que contribui para o desânimo, não é? É a falta de sono, não é? A falta de sono é essencial. Nós, sem sono, ficamos menos... o nosso eu está menos ativo, não estamos a 100%, não é? Por isso, deixamos de fazer as coisas, não é? De perseguir, de ter objetivos. A falta de exercício leva ao desânimo, não é? Por isso, as pessoas que estão desanimadas muitas vezes não fazem exercício. A alimentação é um problema, porque as pessoas depois, como não fazem exercícios, comem muito, engordam, têm excesso de peso, ou o contrário, podem estar desanimados e não comer e ficam esqueléticos, não é? Depois isto entra na autoestima, por isso olham-se aos espelhos, ou estamos gordos ou estamos magros, não gostamos, não é? O que é que temos de fazer? Exercício. Não fazemos porque estamos desanimados. Pronto, tá? Isto é um círculo vicioso que temos que sair daqui. E os outros é importante, porque nós estamos sempre dependentes dos outros. Se nós estamos num contexto com outros deprimidos ou desanimados ou negativistas, não saímos dali. Estamos com pessoas positivas, as pessoas puxam por nós. Só que os positivos não estão sempre, e os otimistas não estão sempre a puxar por os desanimados e os negativistas, não é? Trazem-nos uma vez, ok, muda de atitude, faz como eu. As pessoas não fazem, as pessoas são abandonadas. Por isso é que depois as pessoas estão isoladas e não percebem. Porque as outras pessoas não têm a obrigação de estarem a ter ânimo por nós, porque nós é que estamos desanimados, não é? Quais são as soluções para o desânimo? Na intervenção especializada, quando eu tenho as pessoas aqui presencialmente ou em videoconsulta, trabalhamos sempre a atitude, não é? A atitude para com a vida. A pessoa tem que ver que antes de estar desanimada, ela teve noutro estado, não é? Porque o que é que a levou a estar desanimado?
Foi um conjunto de coisas. Por isso, é isso que nós temos que analisar. Por isso, temos que pôr sempre estas pessoas a ter ação, a pô-las a fazer exercício físico, a pô-las a fazer tarefas, a pô-las a fazer algo, por isso, impor regras para a pessoa cumprir. Porque isto é o anterior à depressão. É necessário nós salvarmos estas pessoas antes delas estarem na depressão. Porque depois na depressão, quando vai à competência e à segurança da pessoa, é mais complicado. Não é? As pessoas desanimadas ainda sabem que conseguem fazer determinada tarefa. Uma pessoa depressiva acha que não consegue. Outra das soluções é nós desmultiplicarmos os problemas. Ora, como as expectativas eram altas e não se cumprem, então vamos baixar as expectativas e vamos ver os problemas. O problema é grande, mas um problema geralmente é um conjunto de fatores. Vamos desmultiplicar e vamos ver fator a fator e resolvendo um a um. Às vezes um grande problema visto de fora com ajuda especializada, ele transforma-se em 3 ou 4 problemas que nós, por exemplo, podemos resolver 2. Se resolvemos esses 2, o grande problema já está dividido a metade, não é? Isto só se consegue fazer com a ajuda especializada ou alguém que está de fora e que está motivado para nos ajudar, não é? Geralmente os amigos ou os familiares. Temos que fazer objetivos de passinhos de bebê, step by step, não é? Por isso, em vez de fazermos objetivos grandes, fazemos objetivos pequeninos, de maneira às pessoas irem cumprindo os objetivos. Por isso, têm aquela expectativa mais pequena, mas ela é cumprida, e depois ela vai se consolidando. Objetivo cumprido, objetivo cumprido, objetivo cumprido, e depois nós vamos crescendo para objetivos maiores, não é? E mudar os contextos. Não é? Nós estamos com amigos deprimidos, amigos desempregados, amigos que acham que tudo isto está muito mal, amigos que bebam muito, amigos que fumam muito, pessoas que não estão a 100%, pessoas que tomem muitos medicamentos, pessoas que não dormem ou que, por exemplo, trabalham por turnos. Não é? Tudo isto agrava. Temos que mudar estes contextos. No trabalho, a única coisa que nós temos que fazer sentir estas pessoas é, desanimada como a pessoa está, é bom que a pessoa tenha a consciência que é uma sorte ela ter trabalho. Porque se continuar assim, vai ficar sem trabalho. Ora, os seus problemas vão todos agravar. Porque sem trabalho, sem rendimento, fica pior ainda, não é? Por isso, às vezes, nós temos que ensinar as pessoas a ficarem gratos pelo que têm. Porque nós queremos mais, mas temos, o que temos já é o que nós temos. Não é? Foi o que nós conquistamos. Queremos mais? Vamos conquistar mais. E depois na família, não é? Temos que ver também na família quem é que beneficia por nós estarmos desanimados. Não é? Porque muitas vezes quando nós estamos desanimados, estamos mais tempo em casa, fazemos mais tarefas domésticas, as pessoas podem nos dar mais coisas para fazer, porque as pessoas desanimadas ficam mais mecanizadas. Não é? Por isso, quando nós estamos desanimados e depois deixamos de estar, o contexto, alguns familiares ou amigos podem nos sabotar, porque o que eles tinham, deixam de ter. Por isso nós, desanimados, já não fazemos o que eles querem. E nas relações, não é? Nós temos que ter aqui que é a pessoa pode estar desanimada numa relação por ter motivos para estar desanimado, não é? Algo não correu bem, como ela esperava, está desanimada. Mas também pode estar desanimada porque aceitou coisas que não devia ter aceito. E agora está a gerir algo que não pensou antes, não é? Por isso, isto aqui, a ajuda especializada é importante para nós vermos qual destes contextos é que está a contribuir para a pessoa estar desanimada. Por isso, geralmente o que é que fazem as pessoas desanimadas? Nada. Nadinha, não é? Estão quietos, estão a chorar e estão à espera que alguma coisa milagrosa aconteça, não é? Geralmente vinda dos outros. As pessoas desanimadas depois ficam sempre à espera que os outros os venham salvar do estado em que estão. Por isso, qual é a vantagem deles se apoiarem nos outros? Porque se eles se convencerem que os outros é que lhes vão resolver o problema e os outros não vêm resolver os nossos problemas, eles encontram culpados. Por isso, os desanimados nunca assumem as culpas é sempre dos outros porque não os ajudaram, ou os ajudaram mal. Ou entram depois na farmacologia, não é? Porque uma pessoa desanimada vai a um médico de clínica geral e o que eles querem é prescrever, e os sintomas da pessoa desanimada são quase idênticos ao da pré-depressão, por isso, pumba, lá vai comprimido, não é? Lá vai químico, não é? Ora, a pessoa não fica a 100%, pior é ainda para sair do estado emocional em que está.
E, claro, há muitas pessoas animadas a serem coitadinhas porque os coitadinhos têm muitos benefícios. Eu já disse isso noutros vídeos, não é? Têm mais atenção, mais companhia, as pessoas ouvem-nos, não é? Muita gente sozinha que tem solidão faz-se de coitadinhas para ter companhia. Porque se elas não fossem coitadinhas, as pessoas não estavam ao pé delas. E aqui nós temos que ter cuidado nesta parte, porque, por exemplo, nos idosos eles estão desanimados por abandono afetivo. Não é? Eles muitas vezes estão nas famílias, mas as famílias não lhes ligam. Não há só o abandono físico, de os porem nos lares ou de os irem ver só de vez em quando. Não, há idosos em famílias que não entram nas atividades, estão completamente excluídos. Simplesmente estão lá. É bom nós vermos que o desânimo é um estado, não é? É um estado emocional. Nós podemos mudar o estado por... Olha, o exercício é fundamental. Ir respirar, ir andar, ir fazer coisas ao ar livre, andar de bicicleta, sair do contexto que está a alimentar o estado em que a pessoa está. Por isso, o que geralmente acontece é que as pessoas querem estar desanimados. Porque é um estado. As pessoas querem estar assim. Porque se não quisessem, mudavam. Não é? Isto não é nada físico, não é nada que depende do outro. Isto depende só de nós. Nós estamos desanimados porque recebemos muitos nãos. Bem-vindos à realidade. A vida é um conjunto de nãos. Nós só temos, mas é que persistir e ir à procura dos sims. As pessoas perderam, mas foi esta capacidade de procurar objetivos, de os atingir, não é? E por isso é que eu falei das crianças hoje em dia. Hoje, em julho de 2020, estas crianças vão dar adolescentes, com muito mais adolescentes e maus adultos. Não é? Por isso, o que temos que fazer neste momento, se somos pais, é evitar que as nossas crianças verem estes adolescentes e estes adultos. Por isso, o desânimo é também uma desculpa para não querer decidir nada, nem mudar nada. A pergunta que têm a fazer é: vocês estão desanimados? Que benefícios estão a ter por estarem desanimados? Porque estão a tê-los, não é? Uma pessoa que está desanimada completamente sozinha, não é? Por isso não tem ninguém que tenha a esperança que a vá ajudar. Essa pessoa chega a um ponto em que se cansa da sua solidão e vai tentar fazer qualquer coisa. No mínimo, não estar sozinho. Ora, isso já é um objetivo, não é? Ora, mas as pessoas que estão desanimadas com pessoas à volta, elas estão bem, não é? Porque a desculpa do coitadinho resulta sempre. Por isso, isto é uma atitude. Vamos tomar atitudes, não é? Procurem sempre amigos positivos e família positiva, mas pensem sempre que eles podem vos ajudar uma, duas vezes, mas não estão para estar a alimentar este vosso estado, não é? Porque isto diminui as energias deles, não é? Nós, quando estamos desanimados, não temos energias, vamos ter que ir buscar energias às pessoas positivas. Mas a pessoa positiva, se tiver muitos desanimados a tirar energia, ela fica desanimada, porque fica sem energias, não é? Por isso, tem que haver aqui um equilíbrio. Por isso, vamos aproveitar enquanto estamos no verão, com sol, para mudar esta atitude. Porque quando vier o inverno, pior ainda, né? Menos atividades podemos fazer, mais fechados ficamos, mais cinzentos e mais chuva há, mais frio. Isso também impacta no nosso estado emocional.